pastores e todos vocês, de que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja pentecostal. Ela não é uma igreja fanática e nem louca, mas ela crê nesse Deus que se mexe, que atua. É impossível ficar, gente, parado, assistir um culto numa igreja que crê no poder do Espírito Santo, porque Ele se move. O Espírito Santo, Deus missionário, imprevisível, Deus glorioso, o Deus misterioso, imparcial, que vive e atua na igreja, é esse Deus, movimentado, agitado. E o texto que nós estamos lendo aqui mostra alguma dessas atuações, desses movimentos que Ele faz. E faz por nós, gente. Ele só se move por causa de nós. Ele não precisa se mexer. Mas por causa de nós, Ele se agita. É um espírito agitado, agoniado, não quieta. Isso impressiona. Quando a gente lê o capítulo 8, ele salta aos olhos o Espírito de Deus se movimentando. Ele mostra alguma desses movimentos, dessas atuações. O primeiro, o Espírito Santo se movimenta, se agita, se mexe. Sabe para quê? Porque Ele quer que a igreja glorifique o Salvador dela. Por isso Ele se mexe. A igreja não pode ficar um minuto quieta. Se ela tem de fato o Espírito Santo de Deus, ela não quieta. Porque Ele está agindo, Ele está se mexendo no meio dela, para que ela glorifique o Salvador dela. Vejam o que está declarado no versículo 11, do capítulo 8 aos Romanos. Se, é uma condicional. Paulo se dá o respeito. Ele respeita as pessoas. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Ele usa condicional, ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha o que Ele faz. Se Ele está aí, se Ele está aí, Ele é o mesmo que ressuscitou a Jesus lá da sepultura. O Espírito foi lá na sepultura, igreja. O Espírito eterno foi lá na sepultura e trouxe Jesus de volta ao terceiro dia. Se Ele está aí, vejam o que Ele faz. O mesmo que ressuscitou Jesus ressuscita você do seu corpo mortal e faz você glorificar o teu Salvador. Ele se agita para fazer isso. Vocês sabem que a humilhação do nosso Salvador, o Salvador da igreja, começou com a sua encarnação e culminou com a sua crucificação e, consequentemente, o seu sepultamento. E como se sabe, Jesus não foi morto por decapitação, nem por apedrejamento. Ele foi morto por crucificação. É isso que está escrito, Filipenses 2,8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte por crucificação, vocês sabem, não era empregada por autoridades judaicas, mas por autoridades romanas. É uma morte tão desonrosa, tão humilhante, que não podia ser aplicada a cidadãos romanos. Só era reservada às pessoas mais indignas, tais como os escravos, criminosos, hediondos. A humilhação de Cristo não parou aí, continuou no seu sepultamento. Porque ser sepultado, gente, é ir para baixo, é ser rebaixado. O melhor período da nossa história é evidente esse aqui, enquanto respiramos. Depois nós somos rebaixados, somos guardados debaixo da terra, de um túmulo frio. Essa é a continuação da humilhação de Cristo. E se o sepultamento foi o último degrau do seu processo de humilhação, a ressurreição foi o primeiro degrau do processo de sua glorificação, acima de tudo e acima de todos.
Ele foi lá embaixo para depois começar a subir e se assentar nos lugares celestiais, aonde ninguém vai. Como diz um poeta, onde o tentador já chega cansado, se chegar, porque ele não chega. E quem sabe, e quem também esteve atuante, é uma pergunta: quem foi que promoveu o primeiro degrau da exaltação do Salvador da igreja? Quem foi que foi lá no túmulo? Quem foi que deu o primeiro passo para o Rei da Glória ser erguido? O Espírito Santo, aquele que o Pai enviou depois da glorificação do Senhor Jesus Cristo. Vejam que coisa extraordinária, ele vai lá dar o primeiro passo e depois fica esperando o Salvador subir. Ele ficou ali na fila. Primeiro ele foi lá embaixo, ressuscitou, trouxe de volta. Aí depois ele ficou lá, esperando os últimos dias de Jesus na terra, mais uns 40 dias. E assim que o Senhor Jesus chegou lá, o Espírito Santo desceu. Você pode glorificar? Veio do céu, está aqui. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi a maior prova de que aquele que a si mesmo se esvaziou havia sido exaltado à destra de Deus, amém? A maior prova de Atos 2, de que Jesus está exaltado, é o que aconteceu ali. A descida do Espírito Santo foi a maior prova de que o Deus que fez Cristo Senhor dos senhores está exaltado nos céus, porque você pode sentir na sua vida a atuação do Espírito Santo. Está aqui uma coisa que, abro um parênteses aqui, que é uma coisa que eu tenho curiosidade sobre a vida de alguns irmãos que eu tenho acesso, que já tive acesso. Eu conheço alguns irmãos que eles não sentiram ainda na vida a presença do Espírito Santo. Em conversa que já tive com alguns, eles creem, porque eles creem, mas é uma experiência que eles não têm ainda. Mas seria um momento importante esse aqui agora. Sinceramente, vocês sentem mesmo que tem alguém aí por dentro? Não, porque tem crente que ainda não sentiu, gente, é verdade. Tem crente que não tem essa experiência, é só de boca. Ele não tem essa experiência com o Deus Espírito Santo. E a Bíblia está garantindo, ela não mente, que Ele habita em vós. Ele está em vós. Você tem a tua família lá na tua casa, é muito fácil sentir a família. Eu estou vendo vocês estão me vendo, é muito fácil. Gente, mas isso é uma coisa muito incrível, tem um Deus aí dentro. Sinceramente, não é possível que você não sinta. Essa é uma das maiores provas de que Jesus está exaltado à destra de Deus. O Espírito veio, porque se Ele não fosse, o Espírito não viria. Mas se você sente o Espírito aí, é prova de que Jesus realmente está lá em cima, à destra de Deus. Miserável do homem que quiser as luzes para si próprio e tirar o foco de Jesus. Porque o foco do Espírito é o Salvador da igreja. O Espírito Santo veio para fazer propaganda daquele que veio pela primeira vez para se oferecer uma vez para sempre e tirar o pecado de muitos, como diz o autor aos Hebreus, e que aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação, segundo o mesmo autor de Hebreus.